Irmãos, mesmo assentados, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 11. Todos encontraram? Amém. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Senhor, fale aos nossos corações nessa noite. Prepare, Senhor, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para recebermos, Senhor, a Tua palavra. E que eu possa, Senhor, me esconder atrás da Tua cruz, porque importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Que nesta noite, Senhor, a Tua palavra venha falar diretamente ao coração daquele que adentrou nesse lugar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje é uma data extremamente importante para nós, porque nós cristãos estamos celebrando a ascensão de Cristo, 40 dias após a Páscoa. Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, ficou ainda 40 dias aqui na terra, junto com seus discípulos e outras mais pessoas que viram Jesus. E agora ele está se despedindo, indo para o Pai, para ficar ao lado do Pai. E o texto que nós acabamos de ler de Atos 1 é um texto que narra a respeito desse evento extremamente importante. Aqui se cumpre a profecia do Salmo 24, que fala do Rei da Glória. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que os discípulos testemunharam aquele evento glorioso e ficaram extasiados. Diz o verso 10 que 2 varões, provavelmente 2 anjos, colocaram-se ao lado deles e fizeram uma pergunta e uma afirmação que orientou eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Essa é a pergunta que tira os nossos olhos da imensidão do espaço, onde facilmente nos perdemos através das especulações e desvaneios. Os discípulos, ao invés de se entregarem aos pensamentos sonhadores, deveriam cumprir a sua tarefa de serem testemunhas de Jesus. Diante disso, meus irmãos, quais são as implicações que esse texto deixa para nós? Em primeiro lugar, a ascensão de Cristo revela o nosso coração. Jesus, ele está se despedindo dos seus discípulos e eles estão preocupados. E é neste momento que os corações dos seus discípulos são revelados. Porque o versículo 6 nos diz: Senhor,
será este o tempo que restaures o reino a Israel? Percebam, meus irmãos, que os discípulos de Jesus não estão preocupados com a glória de Jesus. Eles não estão preocupados em saber que Jesus vai se ausentar deles. Os discípulos de Jesus estão preocupados com coisas terrenas. Eles pensaram que esse é o momento que Jesus iria derrubar o governo romano e restauraria o reino de Israel na terra. Os discípulos, meus irmãos, nutriam uma expectativa de que o reino se limitasse ao governo físico, terreno e político de Israel. Israel havia perdido a sua independência. E a sua política estava sob o domínio de povos estrangeiros. Eles alimentavam a esperança em seus corações de que um dia tudo isso mudaria. No entendimento dos discípulos, meus irmãos, o reino já pertencia, já existia. E as motivações dos discípulos não são mais as motivações de Deus. Jesus quer que eles foquem na promessa do Pai. E que promessa é essa? O verso 4 diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Mas os discípulos estão preocupados, irmãos. Eles estão preocupados com outras coisas, com coisas terrenas. Os seus olhos estão focados para o aqui e agora. Eles não estão muito preocupados com a ausência de Jesus. Estão preocupados, sim, de como o governo político de Jesus vai se dar. Chegou o momento de Jesus dominar. E aí eles estão pensando: ora, eu sou discípulo de Jesus, caminhei com Jesus por 3 anos. Chegou o momento então de nós reinarmos com Ele, de nós dominarmos isso, tudo isso. O verso 6, meus irmãos, nos mostra que muitas vezes nós colocamos em primeiro lugar as nossas motivações, e às vezes as nossas prioridades acima das motivações e das prioridades de Deus. Os discípulos de Jesus estão preocupados, mas não com a glória do Senhor. Estão preocupados com as suas motivações, porque eles dizem assim: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Essa é a pergunta que eles fazem. Ou seja, as motivações dos seus discípulos estão acima desse evento tão precioso na vida deles e nas nossas vidas. E aí nós paramos então para refletir, irmãos. Como tem andado as nossas motivações? Será que temos colocado em primeiro lugar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos querer, em detrimento do querer, da vontade de Deus? Será que nossas vontades, as nossas prioridades estão acima da vontade de Deus? Então, o primeiro ponto aqui desse texto é que a ascensão, a subida de Jesus revela o coração dos discípulos, revela também os nossos corações, onde muitas vezes o Senhor não tem sido o primeiro lugar da nossa vida. Muitas motivações nossas, os nossos desejos e Deus tem sido colocado de lado. Mas o texto, meus irmãos, não para por aqui, porque esse texto ainda nos ensina um segundo ponto importante aqui, é que a ascensão de Cristo revela que Deus é soberano. Veja o que diz aí o versículo 7.
Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Percebam, meus irmãos, que Jesus, ele dá um corte nos seus discípulos. Em outras palavras vocês não têm nada a ver com isso. E por que Jesus dá essa resposta? Há um desejo nosso no coração do ser humano de muitas vezes querer marcar a data, o dia que Jesus vai retornar. Às vezes nós perguntamos, quando vai ser a volta de Cristo? Quando Jesus vai voltar? E outros ainda vão além, porque marcam a data que Cristo vai voltar. Mas Jesus está dando essa resposta aí. Ele diz aí no versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas. E é interessante, meus irmãos, que nós temos um exemplo aqui. Por exemplo, William Miller, o fundador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fez seus cálculos a respeito da volta de Jesus com base no livro de Daniel. E William Miller disse o seguinte, que no dia 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844, Jesus voltaria. Só que isso não aconteceu. Ele ficou triste, ele ficou decepcionado. E aí ele voltou a marcar mais uma vez a volta de Jesus, o retorno de Jesus, e agora no dia 22 de outubro de 1844. Mais uma vez ele teve uma decepção, porque Jesus não retornou. Para ele não ficar mal, para a sua imagem não ficar mal diante do público, os seus discípulos resolveram então explicar a respeito disso. E os seus discípulos então falaram o seguinte, a argumentação é o seguinte, William Miller, eles argumentaram que no dia 22 de outubro, não foi a volta de Jesus, como Miller pensava, mas o início de uma obra final, de expiação de Jesus, a purificação do santuário celestial. Ou seja, o fundador da Igreja Adventista, William Miller, cometeu uma heresia ao marcar a data, o dia da volta de Jesus. Isso não aconteceu. E aí, para não ficar mal, os seus discípulos tentaram ajudar a consertar, mas pioraram mais ainda. Por quê? Porque criaram uma doutrina que não tem base bíblica nenhuma, que hoje os adventistas seguem, onde eles dizem que Jesus, na verdade, ele não veio aos olhos visíveis para todo mundo ver, mas ele veio nessa data que William Miller falou, 22 de outubro de 1844, mas na verdade ele ficou num local chamado Santo dos Santos, e ali ele ficou se purificando, se preparando para voltar, e aí sim todo olho verá. Veja, meus irmãos, que absurdo isso. Como é que Jesus, que é Deus, como é que Jesus, que foi na cruz no seu lugar, tem que se purificar de alguma coisa? Ele não tem pecado. É justamente isso que traz para nós o perdão das nossas vidas. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Nós somos perdoados pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Então não tem pecado, Jesus não tem, ele é o Cordeiro sem defeito. Como ele pode se purificar de alguma coisa? Então percebam que ao tentar consertar a heresia que William Miller falou, os discípulos dele criaram uma outra e piorou mais ainda a situação. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui, e para qualquer um que quer saber quando Jesus vai retornar, não vos compete conhecer
tempos ou épocas. E aqui, meus irmãos, é interessante. Percebam que Jesus cita a palavra tempo. Essa palavra tempo, em grego, é a palavra cronos, de onde vem o tempo cronológico, o tempo do relógio. Ou seja, o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos é o seguinte: vocês não precisam saber o tempo do relógio de Deus, no qual Deus vai fazer as coisas. Deus é o dono do relógio, Ele está no controle, Ele é soberano. Deus controla o tempo ou épocas. Mas outra coisa para a gente destacar aí nesse verso é a palavrinha dita por Jesus, épocas. Daí vem a palavra então kairos. Na Bíblia, meus irmãos, a palavra kairos muitas vezes está relacionado com o conceito de Deus agindo no momento certo, trazendo o cumprimento de suas promessas. Ou seja, Jesus aqui, quando ele diz, não vos compete conhecer tempos ou época, ele está dizendo o seguinte: o tempo, o cronos, pertence a Deus, e o kairos de Deus também pertence a Ele. Nós não temos que ficar preocupado, desesperado, vai ser agora que Jesus vai voltar, ou querer marcar a volta de Jesus, porque o tempo e épocas pertence a Deus. Ou seja, Jesus está ensinando isso para os seus discípulos, porque eles estão desesperados. Quando vai ser? E aí nos faz lembrar daquela passagem lá do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, quando Paulo vai corrigir isso também, porque o que acontece lá naquele período? Acontecia alguma coisa, algum fenômeno da natureza, o povo começava a ficar desesperados, é agora que Jesus vai voltar, e começava aquela confusão na cidade. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que antes de Jesus voltar, o filho da iniquidade, o anticristo precisa se manifestar. E Jesus disse também em Mateus capítulo 24, que antes de ele voltar, o evangelho precisa ser pregado por todo mundo, então virá o fim. Há muitos lugares desse mundo, meus irmãos, que já ouviram falar de Neymar, já ouviram falar de Pelé, já ouviram falar de Ronaldo, mas nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Essas pessoas precisam ouvir sobre Jesus. É por isso então que a igreja manda os missionários. É por isso que a igreja trabalha para plantar a igreja em várias partes do mundo, para que as pessoas venham conhecer e ouvir quem é Jesus. Então, meus irmãos, a ascensão de Jesus revela o nosso coração. A ascensão de Jesus revela que Deus é soberano, mas nós temos aí um terceiro ponto que eu quero destacar. A ascensão de Jesus revela os planos de Deus. Veja o que diz aí o versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, Deus tem um plano. Deus tem um plano para a sua igreja. Deus tem um plano para os seus discípulos. Deus tem um plano para você. E que plano é esse que Jesus tem para nós? Esse plano, meus irmãos, é sermos testemunhas de Jesus. Você e eu, a igreja do Senhor Jesus, os discípulos, são chamados para ser testemunhas. Mas antes de você ser testemunha, diz o texto que você precisa receber o quê? O poder. Precisa receber o Espírito Santo para falar sobre Jesus com autoridade. Por isso Jesus está preparando os seus discípulos. Ele diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós. Lembrando,
Essa cena aqui que o texto narra aconteceu 40 dias após a Páscoa. Daqui a 10 dias nós estaremos celebrando o dia de Pentecoste. 40 mais 10 é igual a 50. Significa o quê? Que 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo será derramado sobre essas pessoas, sobre os seus discípulos. E agora sim, daqui a 50 dias, eles então ficarão cheios do poder e cheios do Espírito Santo. E aí sim, estão prontos para sair e evangelizar, estão prontos para testemunhar sobre Jesus na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essa missão também é sua, essa missão também é nossa. No próximo domingo, estaremos celebrando o dia de Pentecoste, mas o evento que aconteceu em Pentecoste não se repete. O Espírito Santo já habita em você. Isso significa então, meu irmão, minha irmã, que você já recebeu o poder para ser testemunha de Jesus no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, no bairro de Catarcione, na cidade de Nova Friburgo, aonde o Senhor levar você, você tem a missão de falar de Jesus, de ser testemunha de Jesus. Estou lembrando aqui, numa conversa que eu tive com o nosso irmão Vanderlei, né? Ele falou uma vez assim, já depois que ele voltou do hospital: pastor, eu estive lá na casa do presbítero Geraldo, fui lá conversar, orar pelo filho dele, que teve aquele acidente, e falei de Jesus. É isso aí, irmãos. Somos testemunhas. Fomos chamados justamente para fazer isso, para falarmos de Jesus. Somos chamados para levar a mensagem do Evangelho, porque somente a mensagem do Evangelho tem poder para transformar a vida do pecador. Somente a mensagem do Evangelho é poderosa para dizer para o homem que está sofrendo com os seus pecados que somente Jesus pode perdoar os seus pecados. Então confesse a Jesus e creia que Ele é poderoso para sarar suas feridas emocionais e suas feridas espirituais. Esse é o poder do Evangelho. É por isso que Jesus está aqui conversando com os seus discípulos. Jesus está aqui exortando os seus discípulos. Eles perguntam: será esse momento, mestre? É esse tempo que nós vamos dominar Israel, que nós vamos comandar tudo? Jesus: não, vocês não estão entendendo. O foco de vocês não pode ser aqui ou agora. Vocês precisam celebrar, porque eu estou subindo para o Espírito Santo descer, para encher vocês de poder, dar a vocês autoridade para sair e falar do meu nome, porque através do meu nome tem poder. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a missão nossa. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz o seguinte: a igreja é o povo chamado para fora do mundo, para voltar ao mundo como testemunha de Cristo no mundo. Não sendo do mundo, vive no mundo para pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, até os confins da terra, para cumprir essa grande comissão. A igreja precisa de poder. Então, meu irmão, minha irmã, a ascensão de Jesus revela o nosso coração. A ascensão de Jesus revela a soberania de Deus, mas a ascensão de Jesus também revela o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a sua vida, para a igreja do Senhor, para a igreja do Catarcione? É ser testemunha de Jesus, é pregar o Evangelho. Você foi chamado para falar de Jesus. Então, meu irmão, irmã, essa é a nossa missão. Mas nós temos aqui também, quarto e último ponto que eu quero destacar aqui: a ascensão de Jesus revela a nossa
esperança. Por que revela a nossa esperança? Veja o que diz os versos 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de brancos, se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. 2 lições esses versos deixam para nós. Primeira lição: a ascensão de Jesus deve nos estimular a ação, porque o verso 11 diz assim: por que estáis olhando para as alturas? Ou seja, não fiquem parados aí, simplesmente olhando para o céu. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo e precisamos fazer o trabalho que o Senhor nos ordenou. Qual é esse trabalho? Pregar o Evangelho, ser testemunha de Jesus, viver o Evangelho na prática. Como nós, meus irmãos, e aí vem a pergunta: como nós vivemos o Evangelho na prática? O verso 8 aí responde: sereis minhas testemunhas. É isso que Jesus está ensinando. O momento não é olhar para o céu, o momento é olhar para o campo, olhar aí fora para os perdidos. Há muitas pessoas aí fora que não conhecem Jesus. Há muitas pessoas da cidade de Nova Friburgo que estão sofrendo sem Jesus. Há muitas pessoas aí fora, na cidade de Nova Friburgo, espalhada por esse Brasil, que precisa de Jesus Cristo. Então a missão nossa, a missão da igreja é testemunhar, é falar de Jesus. Nós fomos chamados para isso, meus irmãos. Nós fomos convocados para ser testemunha de Jesus. A segunda lição que esses versos 9 a 11 nos ensina é que a ascensão de Jesus nos estimula a continuar crendo na promessa de Jesus. E a pergunta é: que promessa é essa? Essa promessa, meus irmãos, é sobre o retorno de Jesus. Jesus vai voltar. Nós não sabemos quando, mas Ele vai voltar. Pode ser que Jesus volte e nenhum de nós esteja aqui, estejamos já mortos, mas nós precisamos ter essa confiança e essa certeza que Jesus vai retornar. O Novo Testamento, meus irmãos, nos ensina pelo menos 7 pontos ou versículos a respeito do retorno de Jesus. O primeiro está aqui em Atos capítulo 1, verso 11, onde fala que Jesus retornará pessoalmente, porque o verso 11 diz aí: esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Jesus, meus irmãos, retornará visivelmente, porque Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que todo olho verá. Jesus, meus irmãos, retornará audivelmente, porque 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, fala sobre isso. Jesus virá inesperadamente, porque 2 Pedro capítulo 3, verso 10, fala sobre isso. Jesus retornará, meu irmão, minha irmã, repentinamente, porque Mateus capítulo 24, verso 27, fala sobre isso. Jesus retornará inescapavelmente, porque 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, fala sobre isso. Jesus retornará vitoriosamente, Mateus capítulo 25, versículo 31.
Então, meu irmão, minha irmã, há muitos textos na Bíblia que falam a respeito do retorno de Jesus. E por que existe esse texto? Justamente para ficar gravado em nossos corações. Cristo vai retornar. Essa é a esperança que Jesus deixa ao subir aos céus. Ele promete que vai voltar. Para concluir, meus irmãos, há um hino no nosso Inário Novo Cântico, o hino 295, que fala a respeito disso que nós estamos conversando, tratando aqui nesta noite. A letra do hino, ele começa dizendo assim: sobre nuvem fulgurante vem do céu o Salvador, com poder e majestade, anjos traz ao seu redor, vem glorioso, Cristo o eterno vencedor. Quem atrozes inimigos uma vez na cruz venceu, ressurgiu da sepultura e subiu além do véu. Aleluia, aleluia, outra vez vem lá do céu. Esse é o hino que tem no nosso inário 295, que fala sobre a ascensão de Jesus. Esse hino, meus irmãos, a ênfase desse hino é a volta gloriosa de Jesus, o Salvador em poder e majestade e vitorioso sobre a morte. O hino expressa a esperança dos cristãos de contemplar a face resplandecente de Jesus e estar com Ele para sempre. Esse hino, meu irmão, minha irmã, traz para nós essa esperança. A esperança é: Jesus vai retornar. Então, meu irmão, minha irmã, que você, que eu, que venhamos a lembrarmos dessa data tão importante para a nossa fé, a ascensão de Jesus. Após 40 dias, Jesus já ressurreto, Jesus vivo como seus discípulos, agora Ele sobe aos céus, está do lado do Pai, intercedendo por você. E a alegria nossa, meus irmãos, que nós temos Jesus intercedendo por nós, orando por nós, do lado do Pai. Mas nós temos o Espírito Santo também orando por nós daqui da terra, porque Jesus sobe e o Espírito Santo desce para a glória do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que a palavra do Senhor a cada dia mais fortaleça os nossos corações e encha as nossas vidas de esperança. Amém? Eu quero deixar um convite para você. Nós estamos no mês de maio, mês da família, e todos os domingos, sempre às 19 horas, no culto ao Senhor, nós teremos aqui mensagens, palavras bíblicas da parte do Senhor para você e para a sua família. Então eu quero convidar você e a sua família para estar conosco aos domingos, sempre às 19 horas. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.